Canal Nuvem de Valores, 27 de abril de 2023, quinta-feira. Nesse vídeo vamos trazer o fechamento de Magalu, Via, Cash 3 e AR3. Amanhã o fechamento da semana e também o fechamento do mês, então teremos vídeo especial sobre o fechamento de abril. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação. Hoje o nosso Ibovespa operou em alta de 0,60%, fechamos nos 102.923 pontos. Magazine Luiza, aqui gráfico diário, fechamos em alta de 2,89%, Via em alta de 0,57%, Cash 3 em queda, muita atenção aí com Cash 3, queda de 2,38%, e a AR3 também, muita atenção, pode fazer um fechamento semanal muito interessante, vou trazer para vocês aí alta de 1,50. Começando com o Magalu aqui, fechamos os R$ 3,20, para quem já é mais antigo do nosso canal, agradeço sempre quem deixa um like e ajuda o nosso canal com a inscrição, e a gente consegue o quê? Ver que o ativo continua trabalhando abaixo da nossa exponencial de 200, que a gente sempre atualiza aqui para vocês, né? Nosso exponencial de 200 é a nossa linha aqui amarela, que foi região de topo final de janeiro, começo de fevereiro, foi região próxima ao topo aqui, tá, de outubro. Então a gente segue aqui na expectativa, quem sabe, quando o ativo realmente começar a trabalhar, principalmente acima aqui da nossa exponencial de 200. Gráfico diário, no momento eu já atualizei aqui pra gente, olha, está na região dos R$ 4,13. Para quem já é mais antigo do nosso canal, acompanhou que a gente traçou aqui essa região de suporte há bastante tempo, a gente explicou como a gente traçou, a gente plotou para cima essa mesma linha que vem servindo aqui como um outro suporte aqui do ativo. Percebam como hoje Magalu 3 foi exatamente aqui na nossa região de suporte novamente. Foi região de suporte aqui começo de março, depois fim de março, depois agora, aqui no final de abril, ela vem tocar novamente. A gente tinha dado aqui como principais regiões importantes de reação do preço, a região dos R$ 2,94, e se eu não me engano eu tinha falado dos R$ 3,05. Ajustei aqui para os R$ 3,04, tá? Porque foi a mínima do dia e também foi a mínima desse candle aqui do dia 23 de março. Esse candle gigantesco aqui de queda de 13,37%, queda em 23 de março, percebo que a mínima desse candle foi novamente aqui a mínima do candle de hoje, tá? Vamos acompanhar expectativa para o quê? Perdão aí, para começar o fechamento da semana, fechamento do mês, vamos ver se uma superação da máxima, como que o ativo aqui vai reagir, faria algum sentido, alguma compra para um trade mais rápido, talvez aqui Magalu, poderia fazer dependendo do seu sistema operacional, já que a gente pode estar numa região de suporte, uma compra na abertura, mas perdeu a mínima, realmente poderia ficar complicado aí, continuar carregando o trade. No entanto, a gente alerta o quê? Que no gráfico diário a gente continua fechando abaixo das nuvens, abaixo da verde-limão, que é a média curta do Ishimoku, média vinho, média longa, e as médias 280, 50, abaixo de todas as médias do canal. Então realmente seria uma compra aqui contra a tendência, lembrando que o nosso canal é um canal de tendência, então realmente aqui no momento a gente ficaria mais observando o ativo. O interessante é quando o ativo começa a trabalhar acima das nuvens, com um alinhamento de médias, para ser uma compra aí mais segura. A gente dá uma olhada também, olha só, no nosso DMI, tá? Vai indicar uma possível direção do preço, ela continua ainda mais baixista, porque quando a gente está o vermelho acima do verde, tá? E continua aqui o DMI negativo no gráfico diário, porém a gente já continua também aqui, olha só, com o fluxo do dinheiro fazendo, olha só, topos mais baixos e um FR fazendo aqui topos e fundos mais baixos também. Muita atenção, mas a gente estaria aqui numa região, o IFR ainda de 42, ou seja, teria espaço, tá? Se o movimento quiser continuar suas quedas, ainda não estaria numa região de sobrevenda, tá? A gente vai acompanhar aqui o fechamento amanhã da Magalu, a gente segue na expectativa como que o mercado vai reagir. Fechou na máxima, bem provável que supere a máxima, e a gente tem uma expectativa, quem sabe, né, do ativo respeitar esse suporte, que a gente já tinha mencionado entre R$ 2,94 e R$ 3,05, tá? Ajustei para R$ 3,04, mas a gente continua com essa ideia que a gente percebe que o ativo fecha acima das médias, fecha abaixo das médias, acima das médias, abaixo das médias, uma região aqui mais lateralizada no gráfico diário, e a gente também tem um ADX abaixo do nível de 20, tá? Corroborando aqui com um viés mais lateral, mas muita atenção, fica lateral até que tem algum tipo de rompimento e o gráfico acelera, seja para cima ou seja para baixo. Vou passar rapidamente também sobre o gráfico semanal, só para trazer também algo que sempre a gente fala aqui no canal. É importante ver o tempo diário, o tempo semanal, porque muitos investidores não têm aquele tempo, tá?
disponível para ver todo dia o gráfico, então gosta de fazer uma posição mais segura, às vezes para carregar. Gráfico diário, a gente já trouxe para vocês, agora trazendo o gráfico semanal rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. A gente continua abaixo das médias de 80, de 50 e abaixo de todas as médias aqui no canal. Então, para a gente acreditar numa tomada de posição de tendência, que aqui hoje a gente estuda no canal, ficaria bem prejudicada, já que a gente vê que apesar de ter fundos mais altos, a gente ainda tem topos mais baixos, a gente vai ficar talvez mais interessante Magalu quando romper esse topo aqui que deixou em começo de janeiro, aliás, final de janeiro, na região dos R$ 4,65, 67, quebrando essa estrutura aqui de topos mais baixos. A gente vai seguir analisando o ativo para vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar nosso canal. E aí amanhã ou sábado eu trago o fechamento especial de Magazine Luiza, fechamento de abril e fechamento da semana. Vamos continuar agora com Via Varejo, Via na tela. Continuando com Via hoje alta de 0,57%. Vou continuar aqui a Via com o gráfico, começando com o gráfico semanal, já que eu terminei o Magazine com o gráfico semanal, aproveitar aqui na tela. O que temos? A gente continua com o fechamento abaixo de todas as principais médias aqui do canal, sem grandes novidades. Amanhã eu vou trazer o fechamento especial da Via, fechamento do mês de abril, fechamento semanal também, mas por hora a gente continua fechando abaixo de todas as principais médias aqui no nosso gráfico. O que a gente traz aqui é um caráter mais um viés educacional. A gente vai buscar entradas principalmente a favor da tendência. Então, enquanto a gente está com o preço abaixo de todas as médias, tá? Principalmente abaixo das médias 280, 50, é a nossa média vinho, que é a nossa média longa do Shimoku, abaixo das nuvens, a gente continua aqui com uma tendência mais baixista. Então, no momento, a gente continuaria só a observar a Via. A gente observa também DMI negativo acima do positivo desde a semana de 7 de novembro de 2022, então a gente ainda está com uma tendência aqui mais baixista no semanal. Observamos também que o IFR, que é a nossa linha roxa, ainda estaria aqui no nível de 40, no nível de sobrevenda, que a gente pode entender que talvez a venda já esteja, o movimento baixista esteja esticado, seria abaixo do nível de 30, ou seja, ainda teria espaço para quedas, não quer dizer que vai cair, tá, pessoal? A gente não consegue adivinhar o futuro, mas tem aqui a possibilidade, tá, de continuação de movimento, né? Ou seja, a gente está com uma predominante, um movimento baixista, muita atenção, a gente nunca sabe até onde vai, se já caiu demais ou já subiu demais, mas o IFR é uma maneira de a gente observar se realmente a venda já está esticada e no momento ainda não estaria esticada aqui pelo gráfico semanal. Um fechamento bacana aí para Via no semanal seria pelo menos a gente recuperar a nossa média verde-limão. A gente já trouxe esse ponto para a semana, seria um fechamento acima de R$ 1,91. Amanhã teria que dar uma bela de uma porrada para fechar acima. Tá? Porque muitas vezes o ativo está fechando abaixo de todas as médias, se aproxima da média mais rápida e conforme ele pede o fundo, ele acelera o movimento para baixo. Tá? Muita atenção, porque nessa semana a gente já renovou a mínima da semana passada. A mínima da semana passada foi no R$ 1,77. Essa semana a gente chegou a bater o R$ 1,72. Trazendo o gráfico diário também da Via, olha só, o gráfico da Via também no gráfico aqui diário, a gente segue abaixo de todas as médias, por isso é importante para quem é investidor, sabe? Esse canal aqui mais para quem gosta mais do médio e do longo prazo, não necessariamente para trades, mas é importante a gente observar quando o ativo pelo menos tem algumas médias que podem servir de suporte. Percebam que o semanal que eu acabei de mostrar para vocês, o preço está abaixo de todas as médias. O gráfico diário também abaixo de todas as médias. Então, para quem gosta de operar a favor das médias, ficaria bem difícil de ter algum racional aí de compra, tá? A gente observa aqui que a nossa média vinho, que a nossa média lenta do Shimoku estaria aqui no R$ 1,88. Então, seria interessante o ativo pelo menos trabalhar aqui acima do R$ 1,88, tá? No momento estamos aqui no R$ 1,77, uma alta hoje de 0,57%, mas sem grandes novidades aqui no gráfico diário. É óbvio, a gente sempre pode estar próximo de uma região de fundo, né? Por exemplo, traçando alguns suportes, mas aqui a gente não tenta adivinhar topo e nem fundo. O ideal é a gente sempre operar a favor da tendência. Enquanto a gente estiver fechando o diário abaixo das médias de 200, de 80, de 50, abaixo das nuvens de todas as médias, é o tipo, tá, de operação que a gente não vai buscar por compras. Olha só, aqui a gente vai trazer para vocês também, lembrando que aqui é apenas um estudo das ferramentas do indicador. A gente não vai tratar dos fundamentos. Eu trago também notícias para vocês, sempre que possível, mas aqui a gente vai falar mais sobre a dinâmica do preço com os indicadores. A gente chama a atenção que o DMI está negativo aqui no gráfico diário desde o 17 para o 18 de janeiro. A gente nunca sabe quando vai fazer um grande movimento de queda, mas é interessante sempre a gente estar operando a favor das médias
e a favor também do DMI, que é um indicador que a gente gosta bastante aqui no canal. Então o fechamento aí para a Via, pelo menos o gráfico diário, seria um fechamento, quem sabe, acima de R$ 1,88. Realmente teria que ter uma forte valorização aí na sexta-feira para a gente ter um fechamento razoável, né? Percebam que aqui o gráfico diário, que a gente gosta de trazer também o caráter educacional. A ideia do canal é melhorar a visão de mercado de vocês. Percebam como o ativo cada vez vai fazendo topos mais baixos e também fundos mais baixos. Então a gente tem aqui as médias apontando para baixo também, ou seja, a gente tem um alinhamento de médias, tá? E o gráfico tá renovando os fundos. Muita atenção, pode ser que ele comece a se recuperar semana que vem, recuperar amanhã, mas aqui a gente não tenta adivinhar o futuro, a gente tenta até trazer alguma possibilidade, alguma perspectiva, mas a ideia é sempre a gente operar a favor daquilo que já está acontecendo. E no momento a gente vê o preço ainda abaixo das médias gráfico diário e gráfico semanal. Vamos continuar. Lembrando que amanhã eu vou trazer um fechamento especial da semana e também especial do mês, que é interessante trazer alguns pontos aí para o mês de abril. Vamos continuar agora com Cash 3 Melius na tela. Continuando nossas análises agora com Cash 3. Cash 3 hoje fechou em queda de 2,38%, fechamos nos 82 centavos, começando aqui rapidamente com o gráfico semanal e lembrando que amanhã vai ter fechamento especial do mês de abril e fechamento especial então de mês de abril e da semana, mas vou trazer aqui rapidamente o semanal como estamos até o momento nessa quinta-feira. A gente continua fechando abaixo das nossas médias de 80, que são as nossas laranjinhas, abaixo das nossas médias pretas são as médias de 50 e abaixo das duas médias do Shimoku, média longa de 26 períodos aqui, média vinho e média verde limão, média curta de 9 períodos. A gente não tem ainda a média de 200 aqui no gráfico semanal e o que a gente observa aqui na Cash 3, a gente continua fechamento abaixo de todas as médias. O que a gente gosta de ver com o Ishimoku? Pelo menos o semanal trabalhar acima da média vinho, tá? Não trabalha acima da média vinho há vários meses, na verdade há mais de ano que a gente não tem fechamento acima da nossa média vinho, que é o momento que a gente pode ver algum tipo de reversão de tendência aqui pelo canal, tá? A média vinho estaria aqui nos R$ 2,07, R$ 2,08. A gente chamou muito a atenção que ela quase faz o fechamento acima aqui na semana da semana do dia 13 e da semana do 20 de março, percebam, mas muitas vezes o ativo se aproxima, tenta fechar acima da nossa média vinho, já está numa tendência baixista, perde mínima e acelera a queda, tá? A gente nunca sabe o que o ativo vai fazer, mas sempre quando a gente vê esse tipo de movimento aqui, às vezes é um movimento de a gente ficar um pouco alerta, tá? Aqui em dezembro a gente não tinha ainda o canal, não tinha como eu avisar vocês, mas aqui, tá, do março a gente alertou que quase teve um fechamento legal, tá? Mas muita atenção quando o semanal tá trabalhando abaixo da média vinho. Óbvio, a gente vai errar muitas vezes, mas quando o gráfico mostra que pode continuar, fazer uma continuação do movimento dele predominante, a gente tem que ficar muito atento. A gente teria uma média verde-limão, que é a média mais curta aqui do nosso canal, a de 9 períodos. A Tenkan, média do Shimoku, seria um fechamento pelo menos acima dos 94 centavos. Estamos nos 82 centavos, teria que dar uma bela de uma porrada amanhã para o ativo aí, pelo menos recuperar essa média rápida, tá? Muita atenção, realmente aqui o ativo, tá? Gráfico semanal não está interessante. A gente continua com o DMI negativo acima do positivo desde a semana aqui de 26 para 2 de janeiro, sem novidade. A gente vê também um ADX, olha só, trabalhando do nível 19, é interessante que ele não fique acima do nível de 20, 25 para acelerar, porque pode ocorrer o quê? Uma aceleração, tá, da tendência predominante, que no momento seria um movimento de queda, tá? A gente não tem como adivinhar o futuro, mas é importante ficar atento. E a FR abaixo do nível de 50, aqui sem grandes novidades, tá? A gente só observa que a gente tem aqui o Money Flow Index até que ele tenta desenhar, tá? Aqui começa a subir, indicando talvez um fluxo de comprador no ativo, mas é um tipo de sinal muito complicado de operar, já que a gente vem aí numa tendência baixista há muito tempo, tá? Vamos ver como que fecha a semana Melius amanhã, aí eu vou trazer o fechamento da semana e do mês. É interessante aqui que eu tento passar um olhar para quem gosta de investir mais de longo prazo. Então a gente vai ver, realmente o ativo está subindo, vale a pena eu tomar risco? Essa é a ideia que eu tento trazer de legado para vocês, que a partir do momento que eu comecei a enxergar o mercado através dessas médias, através do Ishimoku, eu melhorei muito minha visão de mercado e por isso que eu decidi fazer esse canal aqui para vocês. Gráfico diário, a gente continua fechando abaixo das nossas médias amarelinhas de 200, abaixo das nuvens de Ishimoku. Percebam, a gente está abaixo de todas as médias. Então, se a gente busca seguir tendência
no mercado fica muito prejudicado de a gente seguir esse tipo de tendência. Chama atenção que essa região, tá, que a gente desenhou há bastante tempo aqui no canal, até não apaguei, tá? Olha essas linhas aqui que eram resistência, depois começam a servir como uma espécie de suporte. Percebam que aqui fez suporte em 23 de março, fez suporte aqui em 10 de abril. Percebam que hoje a gente toca essa linha que a gente desenhou aqui. Vamos observar se o pregão de amanhã tem alguma retomada aqui com a superação da máxima, quem sabe dos 85 centavos, faz algum tipo de respiro, mas olha só, percebam como ele tem um topo, um fundo, aqui ele tenta renovar o topo, não consegue, renova o fundo, perde esse fundo aqui de 14 de março, vem fazer um topo, a gente alertou aqui, muitas vezes os ativos vêm fazer topo nas médias de 80 ou nas médias de 50, por isso que eu gosto de ter tanto a exponencial quanto a aritmética. Eu entendo que a maioria das pessoas utilizam só a exponencial aritmética, mas a gente percebe que muitas vezes a exponencial não funcionou, mas a aritmética funcionou, por isso que eu trago as duas, e muitas vezes ele vai desenhando o topo, tá, na região das médias de 50, perde a mínima, aqui começa a fechar abaixo das nuvens, já é um momento de atenção. Percebam que a gente está abaixo de todas as médias aqui do canal, no gráfico diário, no gráfico semanal também, tá? Muita atenção, porque esse é o tipo de operação que a gente vai buscar mais por vendas do que por compra, tá? Não é recomendação. O DMI aqui do Cash 3, desde o dia 22 para o 23 de março, está a direção negativa, ou seja, baixista, e o ADX ganhando força aqui, é coisa que a gente não gosta de ver, o ADX embicando, ganhando velocidade aqui, acima do nível de 20, que já começa a ter um caráter mais de tendência, acima do 25 é uma tendência mais forte, se é o DMI negativo acima do positivo, seria uma tendência mais baixista. O que me chama a atenção, no entanto, a gente vem trabalhar aqui, olha só, com fundos cada vez mais baixos do Money Flow Index, indicando que o fluxo de venda, tá? E a gente tem um FR aqui ainda no nível de 31, tá? Interessante, quando ele vem trabalhar abaixo do nível de 30, aí é uma região de sobrevenda e pode ser que muitas vezes o ativo dá uma respirada, ou seja, pelo gráfico diário, a gente ainda teria espaço para mais quedas sem ficar na região da sobrevenda, tá? Mas realmente o gráfico da Cash 3 aqui a gente continua, tá? Infelizmente para os acionistas, lembrando que a gente não traz opinião, a gente traz o gráfico, a gente só interpreta o gráfico, mas enquanto a gente trabalha abaixo de todas as médias, a direção ainda seria baixista. Para quem gostou, peço para deixar o like e ajudar em nosso canal, para a gente crescer cada vez mais e continuar motivado para trazer as análises para vocês. Amanhã fechamento especial da semana e mais especial ainda fechamento de abril. Vamos continuar nossas análises com a AR3, que está um gráfico aí diferente das outras. Bora de AR3 na tela. A AR3 na tela, continuando aqui nossas análises. Lembrando que amanhã vai ter fechamento especial da semana, especial do mês de abril também. Para quem ainda não deixou o like, peço para deixar o like e se inscrever no nosso canal. Continuando a AR3, alta de 2,04%, fechamos no R$ 1,50 e já vou começar com o gráfico semanal, que é o que nos interessa aqui, a AR3 no momento. A gente tem trazido aí a AR3 há algumas semanas, alguns meses, a gente sempre atento aí, tá, num tipo de fechamento que pode trazer alguma mudança para a direção do ativo. A gente trabalha aqui no nosso canal com as nuvens de Shimoku. Para quem já está mais tempo já compreende. Então a gente tem a nossa média vinho, que é a nossa média aqui principal do Ishimoku. Essa média aqui de 26 períodos é média longa. Percebam há quanto tempo a AR3 vem fechando, tá? Eu sei que muitas vezes pode parecer repetitivo, mas é caráter educacional no nosso canal. A gente quer que a gente evolua nossas análises, mas que vocês também evoluam, tá? Como investidores. A gente perdeu essa média vinho, que é a média mais importante aqui do nosso semanal, tá? Olha só, na AR3, em 20 de setembro de 21, fechamento aqui nos R$ 7,98 e chama atenção, por quê? Vou trazer aqui para vocês. Amanhã, sexta-feira, pode ser um dia mais importante aí para a AR3 desse setembro aí de 2021. Olha só onde estamos aqui, a nossa média vinho. A gente alertou a semana passada que ela veio deixar um pavio. É óbvio, é muito importante, às vezes, quando a média, o preço encosta nessa média vinho no gráfico semanal, muitas vezes já a gente está numa tendência de baixa, ele encosta na média vinho, perde a mínima e ele continua seu movimento baixista. Essa semana, aqui a gente vai fechar a semana, a mínima até o momento foi R$ 1,35. Seria muito importante não ter perdido a mínima da semana passada do R$ 1,30. No entanto, olha só, a gente pode ter o primeiro fechamento acima da média vinho desde setembro de 2021. Para a R3 fazer esse fechamento bacana e diferente de tudo que a gente viu desde 2021 aqui para o ativo, é importante fechamento acima do R$ 1,47,5, tá, pessoal? Sempre eu deixo aqui os pontos importantes aqui do lado para vocês acompanharem nossa análise. Olha só a nossa linha vinho, eu vou até deixar um zoom aqui na R3, tá? Fechamento acima do R$ 1,48. Interessante a gente fechar o mais
com a máxima possível, né? Seria mais legal ainda renovar esse 1,59 da semana passada, mas vamos ver, será que a L3 vai fazer esse fechamento acima da média vinho, média muito importante do Ichimoku? A partir desse ponto a gente pode começar, tá, a olhar o ativo com outros olhos, tá? Não seria errado tomar uma posição, por exemplo, na abertura, tá? Fez um fechamento acima da média vinho, tomar uma posição na abertura da semana seguinte, mas com um stop, tá? Seja no gráfico diário ou até abaixo da mínima aqui do candle que deu a entrada, tá? Mas o ideal é quando o ativo está com a semanal acima das nuvens, acima das médias de 80 e de 50, ou seja, tomar a posição aqui em AL3 seria tomar uma posição mais com risco. Olha onde estão nossas médias de 80, nossas médias de 50, tá? Estariam ainda muito longe aqui do ativo, tá? Mas é óbvio, quem tomar o risco aqui nessa posição e der certo o investimento, vai ganhar mais, mas se der errado também, a probabilidade de dar errado também é maior, porque a gente estaria ainda operando contra as médias, tá, de 50, 80 e as nuvens. No entanto, a partir do momento que a gente tem um fechamento acima da média vinho aqui no nosso canal, aí que a gente vai começar a olhar com um outro olhar o ativo, tá? Vamos ver aí a L3 se ela vai ter esse fechamento. Então, para quem é acionista da L3, sexta-feira, amanhã, a lição de casa é ver se o ativo fechou acima do R$ 1,48. Isso não quer dizer que já vai reverter a tendência, mas é sempre o primeiro sinal que a gente gosta de observar aqui no canal. A gente vê também que o nosso DMI positivo está já acima do negativo, no entanto, percebam que a linha do ADX está caindo, tá? O ideal quando a gente tem um DMI positivo acima do negativo e a linha azul ganhando força para mostrar que o nosso semanal estaria com tendência de alta já, né? E firme, e forte, tá? E a gente também alertou aqui para vocês que a gente estava aqui com fundos cada vez mais altos aqui no Money Flow Index. Para quem acompanhou aqui nossa análise, tá? Até o momento realmente foi bem assertiva, mas para quem já tomou posição aqui do R$ 1,15 ou do R$ 1,35, nada impede também de já fazer uma parcial e colocar um lucro no bolso, tá? Porque pode ser que o ativo também, a semana que vem, renove, por exemplo, R$ 1,35. Então, ao invés de o ativo fazer uma reversão de tendência, ele pode ter um novo topo, seria um topo mais baixo aqui, tá? A gente vai continuar trazendo para vocês o que? A L3, né? A gente vai traçando sempre possibilidades, mas só com o tempo a gente vai ver o que o ativo vai aprontar. Ou seja, amanhã, um dia muito importante para a L3. Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal e amanhã, sexta, sábado, vamos trazer mais fechamentos aí para vocês. Forte abraço e até a próxima.